Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra nos domínios da mediunidade. É um prazer estar de volta com vocês. Que Jesus abençoe a todos, dê muita força a todos, principalmente nesses tempos de muitas dificuldades, muitas perdas, né? Isso deve estar acontecendo com vocês também. Pessoas da família, conhecidas e conhecidos meus, tivemos perdas por causa da Covid e, em geral, a gente está vivendo num mundo muito conturbado, muito antagonismo, né? Muita desavença. Então, é o momento da gente manter conexão com Jesus, com a espiritualidade maior, mantermos um equilíbrio, que é muito importante. E para isso, esses nossos encontros, os estudos, ajudam bastante. Ajudam vocês, ajudam até a mim. E juntos vamos então refletindo sobre a vida espiritual, sobre a nossa vida física aqui, porque conforme eu disse antes, no Espiritismo a gente fala muito da vida espiritual, que na verdade, para nós, é uma continuidade da vida física. E quando a gente reflete sobre certas informações, certos conceitos, nós damos mais valor à vida física. Nós queremos aproveitar melhor as experiências, superar as nossas dores, porque nós sabemos que temos que resolver nossas questões aqui. Quanto menos carga nós levarmos para a vida espiritual, mais nós teremos aproveitado a nossa passagem aqui num corpo físico, que é uma experiência, é algo temporário. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Verdadeira no sentido de que é lá onde a gente passa a maior parte da nossa existência. Nós precisamos ainda, pela inferioridade dos nossos pensamentos e sentimentos, termos encarnações que nós esquecemos do passado, porque normalmente é um passado traumático. Então é um ato de amor de Deus, esse esquecimento do passado. Na evolução, com certeza, mais à frente, não só as nossas passagens pela vida espiritual serão mais lúcidas, como já começam a ser, como também as nossas reencarnações serão mais lúcidas. O mundo já numa fase adiantada começa a se confundir as duas coisas, a vida física e espiritual, até que na evolução a gente deixa de encarnar num corpo pesado, denso, que sangra, e aí teremos um corpo fluídico. Mesmo encarnando, será numa matéria que não é essa matéria aqui que nós conhecemos. Até o momento que, bem lá na frente, aí sim, seremos um espírito puro, perfeito, mas isso falta muito tempo para a gente ainda, né? Nós estamos na fase ainda de nos liberarmos das nossas dores para podermos crescer. E esse momento do mundo, com a pandemia e com outras coisas que vêm acontecendo, na verdade reflete aquele fim dos tempos, aquilo que Jesus falou, que em um determinado momento lá na frente, ele ia separar o joio do trigo, os lobos das ovelhas, ia separar aqueles que iam sentar à direita do Pai e à esquerda do Pai. E esse processo começou já há algum tempo. Eu diria que essa transição planetária vem desde a Revolução Francesa, vem com Kardec, no século XIX, nós entramos no século XX, as duas grandes guerras, muitos conflitos, e nesse século XXI agora ela está se acelerando demais. Então agora é um momento, assim, nós estamos no clímax da transição. É um momento muito grave, muito importante. Nós temos um outro estudo de uma obra do Divaldo Franco, misturada com a Gênese, que tem o título de A Caminho do Mundo de Regeneração. Fica lá gravado, quem quiser assistir. E nós falamos muito sobre esse momento, né? Sobre a pandemia. Então, o que está acontecendo? Os espíritos que trabalham com Cristo,
estão mergulhando nesses umbrais, nessas zonas mais densas, onde estão os espíritos em sofrimento extremo e aqueles que são grandes obsessores da humanidade, que se organizam nessas trevas e atacam, inclusive atacam a obra do Cristo. Chegou a hora desses espíritos, né? É o que estava previsto. Então, os espíritos superiores formam grupos que mergulham nesses umbrais e começam a resgatar aqueles que são dominados por esses, muita força mental e que têm arrependimento, eles são retirados dali. E esses grandes líderes também estão sendo retirados. Se não reencarnarem na Marra, uma última encarnação, já vão ser exilados direto para um outro planeta. E aquelas construções que eles plasmam, aquelas, vamos dizer assim, colônias espirituais do mal, as cidades espirituais do mal que estão lá nos umbrais, nas trevas muito densas, estão sendo desfeitas, destruídas. E algumas retiradas inteiras, por incrível que pareça isso, para ser levada para outro orbe, para outro mundo primitivo, onde os espíritos que estão ali nem se dão conta de que isso está acontecendo. E aí entra um assunto, né? Que essas coisas do mundo espiritual, quando a gente lê, principalmente essas informações mais recentes, olha, não tem jeito. Quem não é espírita tem muita dificuldade de aceitar isso. De que a vida continua dessa maneira. E que, na verdade, é como se fosse uma continuidade, e, de fato, é uma continuidade da vida física. E no chamado mundo espiritual, os espíritos estão vivos, com seus corpos espirituais. E constroem coisas. E os espíritos superiores, então, vêm e interferem nesses umbrais. Mas eles interferem também no nosso plano, nos ajudando. E quanto mais as pessoas daqui tiverem noção do que é a vida espiritual e abertas para essa comunicação, mais fácil se torna esse trabalho deles. Aí entra as casas espíritas, onde a gente entende como esse mecanismo funciona, a importância da mente, da disciplina, do médium ter uma vida regrada, a necessidade de todos, sem exceção, se evangelizarem, colocar a sua mente num padrão superior e, sobretudo, os sentimentos. Porque, no fundo, nós somos aquilo que nós pensamos, somos aquilo que nós sentimos. Então, de certa forma, a nossa encarnação é para disciplinar isso, o pensamento e os sentimentos, e as emoções, controlar as emoções. É aí que o espírito atinge um equilíbrio emocional. Ele sabe enfrentar situações. E a partir do momento que ele se volta mais para as forças superiores do universo, para Deus, para Jesus, que é o mentor espiritual da Terra e é o grande governador da Terra, tudo muda. Quando ele entra nessa sintonia, tudo muda. Porque antes a sintonia era muito com essas forças negativas, porque nós mesmos, a maior parte de nós, pelo menos, tem um passado um pouco pesado. Então, a Terra está sob uma verdadeira intervenção espiritual. E os países, as nações, têm os seus mentores também. Vocês devem saber disso, se não sabem. Fica sabendo quem não sabe. Mas tem um mentor, um espírito para, olhando pelo país, tem. E olha pelas coisas espirituais. Aquela população que desencarna, aquele espírito que aumentou, tem um grupo trabalhando com outros para receber esses espíritos. Não é só no Brasil, não, que tem colônia espiritual. Agora, o Brasil tem uma situação de muita religiosidade e de um melhor entendimento das coisas espirituais. Isso facilita muito o trabalho. Então, realmente, nós temos muitas colônias concentradas aqui. O Brasil tem sido um celeiro espiritual do planeta. Daí o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Do ponto de vista espiritual, tá? Embora no plano físico ainda haja muita confusão, tá bem? Então, nós temos essa intervenção espiritual. E nas casas espíritas, onde você tem pessoas preparadas, médiuns, disciplinados, é um prato cheio para a espiritualidade
realizar um trabalho. Então, nós chamamos o trabalho nas casas espíritas, o trabalho mediúnico, de um trabalho em parceria com Jesus, com a espiritualidade maior. Na verdade, todo trabalhador é o trabalhador da última hora, aquele que no final dos tempos vai convidado a exercer uma maior influência no meio que o cerca através do trabalho no bem, exemplificando o Evangelho de Jesus. E esse é o trabalho mediúnico. Sendo que esse trabalho mediúnico, ele nem sempre é tão visível, porque muita gente pensa que na casa espírita a pessoa precisa incorporar. Não, às vezes até o médium ostensivo trabalha numa casa que não existe reunião mediúnica para todo mundo. Aí o médium fala, então não vão trabalhar? Vai, mas às vezes vai trabalhar no atendimento fraterno, onde vai ser intuído pelo mentor, vai ser trabalhado numa reunião de tratamento físico, pessoas com problema de saúde, onde a pessoa vai ceder seus fluidos e também vai ser influenciada. A pessoa vai dar palestras, que também vai ser intuída e vai ajudar as pessoas. Vai trabalhar numa evangelização, um trabalho importantíssimo, lindíssimo, com crianças, adultos, as famílias, onde vai sofrer intuição, onde aquelas crianças, aquelas famílias vão ser tratadas. E muito mais do que a assistência que se possa dar, porque as pessoas precisam também da assistência física, mas, sobretudo, o tratamento espiritual, que essas pessoas também precisam e nem sempre encontram, né, esse tratamento da forma que é oferecida na casa espírita. Às vezes as pessoas, por exemplo, têm filhos na evangelização e a pessoa é evangélica. Então, você precisa ter todo um trato, um cuidado com essas pessoas, para elas entenderem que na casa espírita o trabalho que é feito é com Jesus. A evangelização é Evangelho de Jesus. Agora, nós temos que mostrar para as crianças algumas coisas, né? Ensiná-las, que nós sabemos que é realidade. Por exemplo, a reencarnação. Mas isso é falado de forma suave, sempre com base no que Jesus ensinou, porque Jesus falou sim da reencarnação, tá? Não é o nosso assunto aqui. Então, todo o trabalho numa casa espírita, até a cozinha, o MAP distribui quentinhas para os moradores da rua. Até o trabalho da cozinha, a espiritualidade está lá. Fluidifica as águas, fluidifica a comida, envolve os trabalhadores ali, que é um trabalho muito bonito também. Às vezes você cortar legumes, fazer comida para os moradores de rua. Aí você tem um grupo que prepara a comida e tem outro grupo que sai para distribuir as comidas, que também é outro grupo que sai acompanhado com a espiritualidade. Então, tudo numa casa espírita envolve a espiritualidade. E a sua mediunidade, mesmo que você tenha uma mediunidade mais ostensiva, você vai conseguir, nesses trabalhos, uma maior sintonia com a espiritualidade, vai estar servindo. Porque o que importa é servir. Amar e servir. É até um lema do MAP, né? É isso que a gente tem que fazer. E nos nossos trabalhos, nós temos que servir a Jesus. Porque até agora, nós temos só tirado de Jesus, pedindo. Está na hora de dar alguma coisa em troca. E quer deixar Jesus feliz, é trabalhar no bem. É fazer parte, se habilitar pelo menos, na nossa inferioridade, falar assim, Jesus, eu quero fazer parte do seu grupo de trabalho. E esse trabalho é isso, uma quentinha, uma evangelização, um passe, um tratamento na máquina, tratamento de saúde, um tratamento de desobsessão. Isso é trabalhar com Jesus. E esse trabalhador, o dia que desencarnar, do lado de lá, ele vai continuar a fazer o que ele já fazia do lado de cá. É o que o André Luiz está aprendendo aqui, como servir. Porque quando ele estava do lado de cá, como médico, ele teve muita oportunidade de fazer isso, mas não fez. Então, entendam o tesouro que é você já começar a trabalhar do lado de cá, em sintonia com esses espíritos que trabalham com Cristo,
com todas as imperfeições que nós temos, todos os defeitos, né, que nós temos. Mas que bom você já começar esse trabalho. Aproveitar o seu tempo de vida, porque na nossa vida nós temos que trabalhar por nós temos a nossa profissão, necessidade de suprir as coisas materiais, o dinheiro mesmo, tudo isso é importante. Mas nós temos que nos ver como espíritos e agir nas nossas vidas como espíritos. Investir para construir os tesouros do céu, aqueles que nós vamos levar, como Jesus disse, né? Não construam tesouros na terra, porque a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar teu coração. Qual é o nosso tesouro? O que nos faz o olho brilhar? Né? Para muitos é o dinheiro, tudo bem, é importante, mas você vê uma criança sorrir, um morador de rua te agradecer, chorar, porque você está dando uma comida para ele, você receber um abraço de uma pessoa que está num processo de depressão, encontra uma mão amiga, você vê uma pessoa doente te agradecer porque ela está num tratamento e ela reforçou a fé dela, essas coisas não têm preço. Então, quando você se envolve nos trabalhos em que constantemente você está em contato com pessoas, daqui a pouco essa pessoa vira um trabalhador, está trabalhando do teu lado, ela muda de lado, sai da condição da pessoa que está sempre com a mão estendida e passa a estender a mão para ajudar. Esse é o grande trabalho da Casa Espírita. E é isso que, de certa forma, o MAP procura fazer também, né? Toda a Casa Espírita atua como um hospital, como escola, o que é a Terra, né? É um grande hospital e uma escola. Então, nós somos muito ajudados espiritualmente, né? E a espiritualidade tem muitos recursos para nos ajudar. E nós estamos vendo no estudo passado, e mais uma vez eu fiz uma introdução, e eu queria falar um pouquinho do capítulo 7, que tem o título Socorro Espiritual. Sempre incentivando vocês lerem o capítulo. Eu não vou ler de ponta a ponta, como eu tenho repetido. Eu quero me focar em conceitos, para quando vocês lerem, vocês entenderem o que vocês estão lendo. Lembra, o Roberto falou, agora eu entendo melhor o que eu estou lendo, né? Então, nós estávamos vendo no estudo passado o processo de incorporação de um espírito, Libório, na médium Eugênia. Lembram disso? Então, o Libório foi trazido, a médium, a Eugênia, se desdobra um pouquinho, o mentor atua na mente, no cérebro perispiritual do Libório, e ele começa a falar através dela. E ele se sente, né? Estou vendo, e se sente num corpo, se sente preso, que é muito comum na manifestação mediúnica, o espírito dizer que está se sentindo preso, é o médium que está controlando ele. Ele quer dar um morro na mesa, não consegue. Ele quer xingar, ele sente resistência. Então, ele se sente preso. Esse é o papel também do médium. O médium que estuda, que está em boa sintonia com os mentores, né? Então, vai acontecer a psicofonia, né? E esse Libório, então, vai conversar com Raul Silva, que é o doutrinador, o dialogador, e ele vai, então, passar por essa experiência da incorporação, tá? Que nós não sejamos futuros obsessores, porque todos nós corremos esse risco, viu? E temos que um dia participarmos de uma reunião mediúnica do lado de lá, mas não para ajudar, para incorporar em alguém, para esse alguém nos ajudar, né? Eu espero que a gente esteja na condição daquele que vai estar do lado de lá auxiliando, aprendendo, como está aprendendo o André Luiz aqui, né? Então, sob a influência do Clementino, que é o mentor, esse Libório vai se manifestar e o Raul Silva vai conversar com ele, né? E Raul Silva vai falar, meu amigo, tenhamos calma, vamos rogar o amparo divino. E o Libório vai falar, estou doente, desesperado, né? E vai perguntar para o Raul Silva, você é padre? Eu falo, não, eu sou seu irmão.
E vai responder, mentira, nem eu conheço. Ele não está acreditando que ele está sendo ajudado ali, né? É aquela coisa, ninguém faz isso de graça. Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nesses termos, porque Raul Silva está bem tranquila, né? Conversando, chamando ele de irmão. E o Espírito está falando, você deve ser algum padre, alguma coisa. Eu não acredito que você está aí, né? E Raul Silva vai dizer ao André Luiz, não recebia Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras. Não, ele não vê o Libório como espírito das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. O Raul Silva não está ali de curiosidade. Ele vê aquele espírito como um irmão mesmo, ele está doentinho, eu estou ali para ajudá-lo, né? Então, o Raul Silva, o doutrinador, e os médios também. Mas aqui está se referindo ao Raul Silva, ele está ali com desprendimento, né? É um trabalhador que realmente está fazendo aquilo com amor, que é o que importa, tá? E o Raul Silva vai dizer, eu não sou um ministro religioso, né? E o Libório vai dizer, então, que irrisão, não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. O Libório, que é o manifestante, está acostumado com isso, né? Na hora que eu estou mal, todo mundo foge. Não tem essa de me ajudarem. Ele não está acreditando muito naquela mão estendida ali, né? E ele vai falar, resta-me apenas Sara, Sara que não deixei. Ele mentalmente está ligado a Sara, a uma mulher. Então, a obsessão nem sempre também é um espírito querendo fazer o mal. Ele está tão ligado a uma pessoa que mentalmente ele não tira aquela pessoa da cabeça e acaba influenciando aquela pessoa, né? Ele vai dizer assim, o Libório, ignoro porque me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo, deveria esbofeteá-los a todos. A vontade do Libório é sair metendo a bolacha ali em todo mundo, né? Afinal, o que fazem aqui esses cavaleiros silenciosos? Ele está vendo os mentores, os espíritos em volta. E as outras pessoas da mesa. O que é que ele vai dizer? E o que fazem aqui esses cavaleiros silenciosos? E essas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Né? Ele está ali preocupado, né? E o Raul Silva vai falar, estamos em prece por sua paz. Todos aqueles que estão ali, as mulheres, os mentores, estão fazendo prece por ele, né? Ele vai perguntar, grande novidade, eu devo algo a vocês? Raul, pelo contrário, nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição, ele está esclarecendo o espírito, uma instituição de serviço fraterno. E é fora de dúvida que no hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem a porta, porque antes de tudo é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Raul Silva sutilmente já deu um toque no espírito, você está doente, nós somos uma instituição, nós estamos aqui para ajudar você, então não é para qualquer outra coisa, né? E Libório tentou falar, né, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto. Ele começa a ficar surpreso, né? E começa a ceder para aqueles argumentos de Raul Silva, que vai falar para ele, Libório, meu irmão, vamos orar. E aí é descrito nesse capítulo uma extensa prece bonita, que vale a pena ler, do Raul Silva. E no final da prece, o visitante chorava. Libório está chorando. Porque na prece são ditas coisas maravilhosas, verdades para ele, e ele se emociona, ele se sente acolhido. Esse é o grande lance do trabalho mediúnico. O espírito que às vezes vem cheio de garras, cheio de defesas, e ele não encontra resistência agressiva, ele se sente sempre abraçado, abraçado, abraçado. E você vai falando de Deus, do trabalho, e quando ele se dá conta, ele, caramba, como é que eu estou mal? Né? E numa prece que muda o ambiente vibratório, principalmente quando ele presta atenção em alguma coisa da prece, ele cede e se emociona. Isso é muito comum também, muito bonito, né? É a grande vitória do trabalho, né?
Ele vai falar então: ó Deus, que se passa comigo? Gritou Libório, cheio de lágrimas, tá bem? E essa é a essência do trabalho de resgate desses espíritos. E o papel do grupo mediúnico, então, é ceder, a médium cede seu organismo físico, o grupo sustenta com a prece, os mentores trazem. A vibração desse espírito, que é muito densa, muito parecida com a nossa, pelo fato de nós estarmos na matéria, e o doutrinador vai sensibilizar a mente dele, para ele mudar o padrão vibratório. É um trabalho de quebrar um clichê mental desse espírito, para ele ceder. Quando ele cede, essa espiritualidade que o trouxe, ele está prontinho para ir para uma colônia, numa condição melhor do que se ele fosse revoltado. Porque no contato com a carne, na incorporação, fica mais fácil para ele perceber, né, essa ajuda. E as próprias energias do encarnado fazem bem a ele. Existe um choque anímico, ele sente um corpo, ele percebe as coisas da maneira que ele percebia quando estava encarnado. Fica mais fácil sensibilizar esse espírito, tá bem? E aí ele vai ser esclarecido da situação dele. Olha o que aconteceu com Libório, né? O Raul Silva vai fazer uma regressão de memória dele lá, desencarnado. Observe, meu amigo, à noite ouve-se um burburinho, uma algazarra distante. Sua mãe, velhinha, chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. A mãe dele está pedindo ajuda, está muito mal. Sabe o que aconteceu? Era carnaval. Ela está exausta, é o filho que resta, o Libório, né? É a esperança dela, derradeira esperança, o único. A pobre sente-se morrer, ela sente que está morrendo. A dispneia martiriza, tá? É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Está nas últimas a mãe dele. Ela tem medo. E o que Libório faz? Vou resumir aqui. Vai pegar dinheiro dela, vai deixar a mãe ali e vai para o carnaval. E vai sumir durante 3 dias, vai voltar só na quarta-feira de cinzas. E essas histórias aqui, vocês podem ter certeza que os nomes são fictícios, mas as histórias são verdadeiras. Então, isso aqui aconteceu, né? Ele volta, a mãe dele está nas últimas, mas ele está tão bêbado, tão drogado, que ele vai tomar banho, abre o gás, né? Senta por alguns minutos, sente a cabeça meio tonta, e aqui não fala se é por causa do gás ou não, e ele morre no banho. Desencarna o Libório, tá? E deixa a mãe dele ali naquela situação. Ou seja, ele, como eu costumo falar de brincadeira, na gíria, ele meteu o pé na jaca, né? Esqueceu da mãe. É o típico egoísta, pensou nele. Os prazeres do carnaval eram muito mais, o sensibilizavam muito mais do que a dor da mãe. Uma mãe que está praticamente partindo para a vida espiritual. O que acontece? Desencarna, né? Numa condição vibratória muito ruim, e nessa reunião mediúnica ele vai se deparar com isso que mentalmente ele está querendo esquecer. E quando ele é colocado diante desse quadro, ele vai dizer, né? Esta é a verdade, é a verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe. Sara é a mãe dele. E ele está fixo, porque o remorso tomou conta dele, ele sabe o que ele fez, tá? E Raul Silva, então, vai acalmá-lo. O comunicante, ele é vencido, né, pelas lágrimas, e Libório, em profundo processo de transformação, afastou-se, e Eugênia volta à situação normal, a média. Então, o espírito se vai, missão cumprida para o grupo e principalmente para a Eugênia, né? Agora, imaginem vocês, é isso que eu queria dizer para quem tem medo da mediunidade. Esse espírito que está nessa condição, amanhã ele se recupera, ele vai ser um trabalhador, vai estar ajudando os encarnados, desencarnados, da maneira como ele é ajudado. E essa médium, como ele vai ser grato a ela, grato a Raul Silva,
Vocês entenderam o que é o trabalho mediúnico? Você granjeia amigos que não vão esquecer o que você fez por eles. E nós temos que ter o sentimento de que cumprimos a nossa obrigação, né? Aquele trabalho com Jesus, como fazem os espíritos. Então, que bom quando o grupo, o médium, tem humildade de, ele não me deve nada. Mas o espírito que vai, ele se sente, né, devedor. E, na verdade, nós somos muito devedores. E esse crédito que nós temos só consegue abater um pouco do débito que nós temos do passado. Por isso que o trabalho mediúnico é uma maravilha para quem o realiza, porque permite que você dê saltos na evolução quando você realiza esse trabalho com amor. Tá bem? E todo trabalho dedicado ao próximo, porque esse espírito também vai assistir uma reunião pública na casa, uma palestra de uma casa espírita, não tem só os encarnados, tem os desencarnados. Então, o libório desse em processo de mudança vai ser levado para uma reunião pública. E coisas que o palestrante fala vão sensibilizá-lo. Ele vai ser levado para ver os trabalhos da casa, de repente vai ser levado numa cozinha, e o pessoal que está lá preparando as quentinhas nem se dá conta de que eles estão servindo de exemplo para esse espírito que está se recuperando. E ele às vezes vai chorar ali de emoção. Nem tudo está perdido nesse mundo. Tem gente boa, né? São pessoas imperfeitas, mas estão ali trabalhando, né, pelo outro. E às vezes uma dessas quentinhas vai ser levada, se esse libório fosse um espírito muito pobre, levado a alguém ligado a ele, ele vai se emocionar mais ainda, né? Então, minha gente, tem tanta coisa envolvendo os trabalhos que são realizados. Eu estou falando da Casa Espírita porque é o nosso habitat, né? Mas isso é realizado em outras instituições, outras correntes, né? Da Igreja Católica, os evangélicos. Todo o trabalho feito com desprendimento, com amor, a espiritualidade está lá. Jesus falou, né? Quando estiverem dois reunidos em meu nome, eu ali estarei. A única diferença do trabalho na Casa Espírita é que a gente tem um entendimento dessas coisas. E isso permite que se faça certos trabalhos que em outros lugares não dá para fazer, porque simplesmente as pessoas não estudam, não entendem e até rechaçam. Não entendem essa interferência espiritual como se dá. Mas o importante é o trabalho em si. E o que sensibilizou esse espírito quando o Raul Silva estava falando com ele? Foram as palavras? Foi, sobretudo, o sentimento dele. Existe uma obra, né, do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, que a última frase do livro, podem pegar e ler lá. Ele fala assim, se eu pudesse resumir todo o trabalho mediúnico, eu resumiria na palavra amor. Amor é a última palavra do livro. O Hermínio fala isso. Se eu pudesse resumir todo o trabalho, porque o Diálogo com as Sombras é basicamente sobre mediunidade, sobre esse resgate de espíritos que estão sofrendo nas sombras, né? E ele fala isso. Se eu pudesse resumir tudo, eu resumiria na palavra amor. Porque é o que sensibiliza o espírito, o exemplo, né? Ele vê aquele grupo trabalhando, ele se dá conta de que ele realmente está sendo ajudado, que ninguém está pedindo nada em troca, que todo mundo só quer a recuperação dele. O espírito se emociona, ele começa a mudar, tá bem? Ainda nesse capítulo, eu vou destacar uma coisinha que é falada aqui, de um condensador ectoplásmico. O que é isso? Os espíritos usam certos equipamentos, instrumentos. Os espíritos mais elevados não precisam disso, mas os espíritos que estão no plano lá do Hilário, do André Luiz, nem tudo eles conseguem perceber. Eles não tiveram ainda desenvolvido neles como espíritos certas percepções que só os mais elevados têm. Então, como aquele mundo espiritual é um mundo real, concreto, com construções, muitas vezes esses espíritos precisam de um instrumento para aguçar uma sensibilidade deles, que eles ainda vão desenvolver, tá? É o caso do psicoscópio, que nós lemos lá no capítulo 2, e é o caso do condensador ectoplásmico, né?
que faz esse condensador? As energias ectoplasmas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Então, é o ectoplasma que é exalado dos encarnados. E ele tem a propriedade de concentrar os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Reproduzem as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Com esse condensador, o André Luiz e o Hilário conseguem ver o pensamento desse espírito. E esse ectoplasma vai servir como um elemento onde ali vai se materializar aquele pensamento. É um nível de conhecimento, vamos dizer que é uma, entre aspas, tecnologia do lado de lá. Eles usam uma substância, o ectoplasma, e nessa substância, como ela é muito sensível à ação do pensamento e é usada para materialização, o pensamento dele se materializa ali. Que coisa incrível, né? Mas tem muito dessas coisas do lado de lá, tá? É um plano espiritual high-tech, viu, gente? Então, o Hilário e o André Luiz vão acessar o pensamento desse espírito por esse condensador ectoplásmico. Bom, é muito interessante todo esse processo, né, de comunicação. Nós vimos no capítulo anterior sobre a psicofonia e no capítulo 7 sobre esse trabalho de resgate, né, do Libório. E no capítulo 8, o título é Psicofonia Sonambúlica. No tempinho que resta aqui, menos de 10 minutos, dá para falar sobre o capítulo. Por isso que eu falo, vocês leiam, o que importa são os conceitos. Porque basicamente eu já falei sobre esse assunto, está no capítulo 8, no capítulo 6 da psicofonia. Só relembrando, então, o espírito se aproxima, a médium começa a falar, né, aquilo que o espírito transmite, isso é psicofonia. Mas a médium está ligada, o cérebro dela ligado ao cérebro do espírito, e ela está só um pouquinho desdobrada do corpo físico, e ela mantém consciência de tudo que o espírito fala. Tanto que ela interfere, segura o espírito, né? Mas existe uma situação da médium sonâmbula, da psicofonia sonambúlica, que a médium se afasta de tal forma do corpo que ela não tem depois nenhuma lembrança do que foi falado. Porque é como se o organismo dela ficasse livre para aquele espírito se manifestar da maneira que ele quiser. Ela já não interfere tanto, ela até interfere, mas ela não vai lembrar daquilo. Ela é uma sonâmbula, ela está fora do corpo, dirigindo o corpo. E aquele cara, aquele espírito manifestante, então, vem e fala através da corda vocal dela, do sistema físico dela. E depois que ela voltar ao corpo físico, ela não lembrou quem que esteve ali, o que ele falou, porque ela estava muito afastada, entendeu? Então, essa basicamente é a psicofonia sonambúlica. Eu vou ler uns pedacinhos para você ver, tá? Então, o espírito que vai se manifestar tinha sido um fazendeiro desumano, desencarnou no século XVIII, né? Com a mente voltada, cristalizada no passado, vivendo a ideia do lucro da propriedade. O espírito é o quê? Uns 2 séculos sem reencarnar. E tem que ser usado uma médium com experiência, com controle, né? Que no caso vai ser essa médium sonambúlica, né? Que é a dona Celina, é outra médium, tá? O Aulus vai falar que esse espírito entrou dementado no recinto, com consentimento dos mentores, né? Cada médium possui um ambiente próprio, cada médium tem uma característica, tá bem? E esse espírito entra, então, com os protetores da casa. Toda casa tem um grupo que fica nas imediações da casa, impedindo que qualquer um entre. Eles protegem a casa. Mas quando vem um espírito para ser tratado como esses guardiões conduzem esse espírito. Não é bagunça não, viu, gente? Então,
a Celina, que é sonambúlica, né? O Aulus vai falar que, no seu caso, se processa a psicofonia sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Vai falar que ela é muito espontânea. Então, leiam esse capítulo 8 sobre a psicofonia sonambúlica, tá? Que é esse processo de aproximação, mesma coisa da psicofonia normal, só que o afastamento do médium é maior, ele não recorda depois daquilo que aconteceu. E às vezes é melhor para o médium, porque ele não guarda tantas impressões desagradáveis, porque muitas vezes o espírito, quando se manifesta, o médium vive um pouco, dependendo do nível de mediunidade, vive aquilo que o espírito viveu. E nem sempre as imagens, as coisas são meio traumatizantes. Tem casos de espíritos que participaram de chacinas. Imagina você assistir uma coisa dessa, né? Então é até melhor para o médico que não guarde nenhuma imagem daquilo, não participe daquilo. Num caso desse, o sonambulismo é bom, porque o médium se desdobra, o espírito vai se manifestar, ele vai ser ajudado ali pelo doutrinador, os espíritos que vão ajudá-lo fluidicamente, né, através de passes. Ele vai ser convencido a mudar numa atitude e o médium não sente tanto aquilo. Nem sempre médiuns estão preparados para acessar certas coisas. Nós temos na casa espírita muitos médiuns que são mulheres. Acho que as mulheres são maioria nas casas espíritas, talvez aí uns 80% pela prática aí. E isso tem a ver com a sensibilidade da mulher, da disponibilidade da mulher. Muitas vezes são senhoras. Então, submeter pessoas que às vezes já são sensíveis, né, a certas situações, é melhor que, no caso, seja uma médium sonambúlica. Tá bem? Então, essa é a ideia. Eu queria reforçar a necessidade que nós temos, nesses tempos difíceis, de conexão com a espiritualidade, tá bom? Eu repito, nós temos um outro estudo, A Caminho do Mundo de Regeneração, onde a situação que é traçada pelo Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que se manifesta lá através do Divaldo, ele traça um quadro muito real da situação do planeta como uma situação muito grave. Nós estamos vivendo aquele fim dos tempos. Muitos desses espíritos dessas regiões trevosas, entre aspas, estão atacando os espíritas, as casas espíritas. Estejam preparados para isso. E o melhor escudo para isso é a prece, é a conduta, é a boa leitura. Mais do que nunca, os espíritas precisam se unir. Precisam deixar de lado certas, eu vou usar um termo bem nosso, certas picuinhas, certas coisas do ser humano, que são normais no ser humano, mas a nossa atitude tem que ser mais dessa, de ter consciência da presença ali de seres elevados conosco. Então, o grupo de uma casa diz muito do que aquela casa pode fazer, porque muitas vezes quem limita a atuação dos espíritos que querem ajudar são os participantes da casa. Se são desunidos, se estão ali com outros propósitos, se não tem estudo, se não tem entendimento, principalmente o entendimento da situação atual. Por isso que esses estudos que o MAP agora de forma mais intensa disponibilizou nesses tempos de pandemia podem ser muito úteis para todos que assistem, mas também para os trabalhadores. Eu convido os trabalhadores a estudar, a participar de cursos, terem um maior esclarecimento sobre tudo o que fazem, estudar o livro dos médiuns, estudar o livro dos espíritos, estudar o Evangelho, que é importantíssimo, é o lado moral da doutrina espírita, para você se habilitar ao trabalho com os espíritos, seja de forma mais ostensiva na mediunidade, seja nos outros trabalhos na casa espírita, é preciso que todos se evangelizem.
Mas não é decorar o Evangelho, não é só estudar o Evangelho, é refletir sobre os ensinamentos do Cristo e colocar em prática na nossa vida. Nunca precisamos tanto de Jesus como nesse momento da humanidade. E ele, vamos dizer assim, precisa de trabalhadores fiéis, né? E muitos de nós assumimos um compromisso com Jesus antes de encarnar. Vamos aproveitar a oportunidade. O nosso tempo está se encerrando, mas eu queria deixar essa mensagem. Tenham força, tenham fé, superem as dores que vêm por aí, dores que já estão acontecendo, se vejam como seres espirituais, aproveitem a vida, tudo que a vida tem a oferecer, cada minuto, mas se vejam como seres espirituais, levem a sério tudo isso que a gente estuda, essas leituras não são passatempo em termos de tempos de crise, tempos de pandemia, não. Eu diria que talvez a pandemia tenha colocado a humanidade na cadeira de pensar. Então vamos pensar mais sobre essas coisas, nos vermos como seres espirituais, porque principalmente nós espíritas damos muito valor à vida como um todo, aí é que está. A vida física e espiritual, é tudo uma vida, mas enquanto estamos na carne, nesses tempos de transição planetária, nesse século XXI, acreditem, é um bilhete premiado. Vocês têm um bilhete. Deus deu uma oportunidade para vocês. Aproveitem. Os seres queridos que já partiram, vocês vão se encontrar com eles, se estiverem preparados. Quanto mais estiverem preparados, mais méritos tiverem, mais chance de se encontrar com aqueles que vocês amam, mais chance de ajudar aqueles que vocês amam que não estejam bem. Vamos viver bem, aproveitar a vida apesar das dores. Não é uma vida isenta de dores e sofrimentos. Viver bem é viver bem com as leis de Deus. Viver bem com Jesus, mesmo que você esteja na dor. Porque isso é um mérito, vai ser até maior, tá? Vamos aproveitar, porque o mundo está mudando. E um mundo de regeneração é formado por espíritos regenerados. Vamos ajudar nesse processo. Vamos ser trabalhadores do Cristo, tá bom? Os trabalhadores da última hora, junto aos exércitos do Senhor, que são as luzes do céu, que já desceram à terra e estão entre nós, tá bem? Então, que eles possam iluminar o lar de cada um de vocês, passar todo o amor deles para vocês. Vamos abrir o nosso coração para eles, para Jesus, tá bem? Vamos viver bem nesse sentido, consciência tranquila, de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos do lado de cá, apesar dos nossos erros, das imperfeições, tá bem? Então, que Jesus abrace a todos vocês, dando muita força, muita luz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.